Moeda é o meio através do qual são realizadas as transações monetárias. É a forma imediata de quitar débitos, tendo aceitabilidade geral. As moedas foram uma tentativa bem-sucedida de organizar a compra e venda de produtos e substituir a troca de mercadorias. Atualmente, é parte integrante e importante da sociedade, independente da cultura. O primeiro tipo de moeda que circulou no Brasil foram as moedas mercadorias. Existia a prática do escambo, uma troca de mercadorias sem atribuição de valor. Entre essas mercadorias se destacaram o pau-brasil, o açúcar, o cacau, o pano de algodão, o fumo e o zimbo. A necessidade de se guardar as moedas em segurança deu surgimento aos bancos, onde os negociantes de ouro e prata, por terem cofres e guardas de segurança, passaram a cuidar do dinheiro de seus clientes. Como garantia, eles davam recibos escritos das quantias guardadas. Estes recibos passaram a se chamar mais tarde de papel-moeda ou cédula de banco. A primeira unidade monetária usada no Brasil desde a colonização foi o réis, e as primeiras moedas para uso exclusivo da colônia entre 1695 e 1698 eram de ouro, nos valores de 4.000, 2.000 e 1.000 réis. A partir de 1833, devido à grande quantidade de moedas falsas de cobre em circulação na província da Bahia, o governo imperial começa a emitir cédulas visando o recolhimento dessas moedas e evitando assim um descontrole financeiro. O governo provisório republicano também permitiu que alguns bancos emitissem cédulas. Essas emissões multiplicaram-se descontroladamente, gerando inflação. Após a crise causada pela diversidade bancária, essas emissões foram centralizadas no Tesouro Nacional. Em 1942, haviam 56 tipos diferentes de cédulas no Brasil. Para uniformizar o dinheiro em circulação, o governo Getúlio Vargas instituiu a primeira mudança de padrão monetário no país. Um cruzeiro correspondia a 1.000 réis. A desvalorização do cruzeiro levou o governo de Castelo Branco a decretar uma nova reforma monetária, criando o Cruzeiro Novo, que equivalia a 1.000 cruzeiros. Com a inflação descontrolada, em março de 1970, no governo de Emílio Médici, o padrão monetário voltou a se chamar cruzeiro, mantendo a equivalência com o Cruzeiro Novo. A última eleição indireta de um candidato civil em 1985 marca o fim do regime militar. Com a morte de Tancredo Neves, primeiro presidente eleito de forma direta, quem assume seu lugar é o então vice-presidente José Sarney. O Plano Cruzado foi um plano econômico lançado pelo governo brasileiro em 28 de fevereiro de 1986, pelo então ministro da Fazenda, Dilson Funaro. O principal objetivo deste plano era conter a inflação. Para isso, mudou-se a moeda de cruzeiro para cruzado, congelou-se os preços e os salários e ainda foi criado o seguro-desemprego e o gatilho salarial. Ainda durante o governo de José Sarney, em janeiro de 1989, a moeda brasileira passou por mais uma mudança. Foi lançado o Plano Verão. Devido à crise inflacionária da década de 1980, foi editada uma lei que modificava o índice de rendimento da caderneta, promovendo ainda o congelamento dos preços e salários, a criação de uma nova moeda, o Cruzado Novo, e a extinção da correção monetária. 1.000 cruzados correspondiam a um cruzado novo. Em 1990, no governo de Fernando Collor, uma nova reforma monetária acontece e modifica a unidade do sistema, que volta a se chamar cruzeiro. Não houve nenhuma alteração nos valores, mas com a inflação desenfreada, novas cédulas tiveram que ser emitidas: 1.000, 5.000, 10.000 e 100.000 cruzeiros. Em 1993, passa a circular no Brasil a cédula de maior valor já impressa no Brasil, a de 500.000 cruzeiros, homenageando o escritor Mário de Andrade. O Cruzeiro Real foi o padrão monetário adotado pelo Brasil entre 1º de agosto de 1993 a 30 de junho de 1994.
As altas taxas de inflação durante o governo de Itamar Franco motivaram a mudança da moeda. Uma medida provisória cria o Cruzeiro Real, que equivalia a 1.000 cruzeiros. Na busca de estabilização econômica e estabilidade monetária, foi criado o Plano Real, com o principal objetivo de controlar a hiperinflação. O governo Itamar Franco passou a adotar, a partir de março de 1994, um indexador único da economia, designado Unidade Real de Valor, URV, que serviu como referencial de preços até que o Cruzeiro Real pudesse ser substituído por uma moeda forte. O plano foi composto por 3 principais frentes de ações: ajuste fiscal, desindexação da economia e política monetária restritiva. Em um primeiro momento, o Plano Real obteve bons resultados, controlou a inflação e aumentou as taxas de investimentos na economia. Mas como o período de hiperinflação vivido foi tão forte, o índice nos primeiros anos do plano atingiu 165%. A grande estabilidade esperada ocorreu em 1º de julho de 1994, quando a URV, equivalendo a 2.750 cruzeiros reais, passou a valer R$1.